Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Me chamo Alan Jordi Gertler e irei apresentar uma análise de NDVI. Bom, o que é o NDVI? O NDVI pode ser entendido também como índice de vegetação por diferença normalizada, e ele seria uma análise das condições da vegetação em determinada área, ou seja, as condições da sanidade da planta nessa área. O fator determinante para se obter o NDVI é a atividade da clorofila na planta, ou seja, ele permite medir quanto que a planta tem de fotossíntese. Ele é obtido através da razão entre a diferença da reflectância do infravermelho, IVP, e do vermelho, V, pela soma das mesmas variáveis. Ou seja, conforme podemos ver nessa equação abaixo aqui, o NDVI é o NIR menos o RED, dividido por NIR mais RED. Bom, a banda NIR pode ser entendida também como infravermelho próximo. Aqui é um esquema simples de entendermos o NDVI. Quando esse índice obtém valores de menos 1 a 0, é vegetação sem atividade e alvos não vegetais. Ou seja, o solo nu, onde ele não tem nenhuma vegetação por cima, ele vai ser de menos 1 a 0, ele vai ter esse índice. Daí de 0.00 até 0.33 é vegetação com algum tipo de deficiência, ou seja, a sua atividade fotossintética está comprometida. E 0.33 a 0.66, mesmo sistema, ela está comprometida, mas não tanto. Ela tem um grau moderado de comprometimento da sua sanidade. E de 0.6 a 1 é vegetação muito sadia, ou seja, a tua clorofila está 100% funcional. Ela não tem nenhum fator externo ou interno interferindo na taxa fotossintética. Bom, o satélite utilizado, as imagens foram utilizadas do satélite Sentinel-2B, cujos sensores são o SAR e o MSI-1, e a resolução espacial é de 10 metros, ou seja, você tem uma resolução muito boa e a tua imagem vai ter uma qualidade um pouco melhor. As bandas utilizadas, que é a banda 4, que é o vermelho, e a banda 8, que é o NIR ou o infravermelho próximo. Bom, as imagens são de um cultivo de soja. Em 2018 e 2019, são imagens do dia 21/12 no estádio R5, a soja se encontrava nesse estádio. E 2020 e 2021 ela foi tirada no dia 25/11 no estádio R4. Ou seja, esses estádios são correspondentes ao enchimento de grão, ali antes do enchimento de grão e em pleno enchimento de grão. Nesse estádio, a soja está translocando todos os seus fotoassimilados para o grão, ou seja, para o enchimento do mesmo. E daí é o estádio onde a planta está com a taxa fotossintética em máxima eficiência. No caso, esse intervalo de tempo é pelo seguinte. Em meados de 2019 foi realizada a aplicação de calcário. Então podemos permitir ver que antes de 2018 e 2019 havia necessidade de calcário. Posteriormente a isso, já realizada a aplicação, podemos ver a eficiência do mesmo. E o bom, eu peguei imagens de 1 ano e meio para frente, que daí o calcário, toda a sua eficiência estava já, no caso, realizada no solo. Não havia nenhum resquício de calcário que ainda não tivesse entrado em ação dentro do solo. Bom, aqui é a imagem de 2018 e 2019. Como podemos ver, há bastante áreas com a sua sanidade comprometida, geralmente no nível 0.66 e alguns 0.05, 0.030. Dá para ver que ela está bastante comprometida aqui nessa área central e aqui também nessa outra área. Há algumas áreas que a fotossíntese está boa, geralmente nessas áreas onde há uma necessidade de calcário baixa. Daí, posteriormente, é realizada a correção e eu mesmo agir no solo. Aqui podemos ver que a sanidade geral da área está muito melhor que comparado à imagem passada. Mas ainda assim, há algumas áreas que têm uma certa influência ainda, onde não ocorreu, no caso, a plena funcionalidade do calcário. Geralmente, áreas aqui onde precisa de uma concentração um pouco maior. Então, podemos concluir que com a aplicação de calcário melhora muitas condições do meu solo, desde que o mesmo seja realizado os cálculos adequados e aplicado também adequadamente no meu solo. Obrigado pela atenção de todos e serei isto. Posteriormente aqui aqui podemos ver o trabalho em si realizado no QGIS. Aqui são as bandas que eu utilizei e aqui os outros, no caso, parte do projeto. Então seria isto. Obrigado pela atenção de todos e até mais.